Vai começar a gravar, eu começo aqui. Pessoal, então vamos lá. Boa noite para vocês, mais uma vez. Estamos aí agora com 14 alunos aí na sala. Bem, a gente teve os probleminhas lá no grupo, o pessoal estava preocupado com a avaliação. Eu não deixei material para vocês, não organizei lá a sala para vocês e também não tinha avisado nada para vocês que a nossa avaliação seria hoje, né? Então, por esse motivo, eu não vou fazer a nossa avaliação hoje, vou deixar ela marcada com vocês. Vou deixar ela marcada para vocês aí já na semana que vem, sem falta, tá? Então, na semana que vem, não precisa nem te perguntar, a gente tem a nossa avaliação e vou deixar o material organizado para vocês na plataforma para que vocês façam também as atividades, tá? Então, assim que eu deixar esse material para vocês, eu já aviso vocês lá no grupo, tá? Para que vocês façam as atividades, deixem essas atividades prontas, e todas essas atividades, elas vão se encerrar na semana que vem, tá? Então, gostaria que vocês ficassem atentos para eu fechar a minha avaliação de N1, que eu vou ter que fechar rapidamente na semana que vem, após a prova. Então, tão logo vocês terminem a prova, as atividades que eu vou deixar para vocês também na plataforma deverão estar prontas lá, tá bom? Coisa simples, não vai ser nada além do que eu já falei com vocês e também não vai demandar tanta, assim, pressão, né, de falar assim, nossa, professor, que tanto de coisa para fazer. Não, bem tranquilo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês é em relação a uma possibilidade de nós retornarmos com aulas práticas, tá? A tão sonhada aula prática. Vocês não sabem o tanto que eu estou querendo que isso aconteça. Eu sei que para alguns seja um tanto quanto difícil, complicada a avaliação prática, as aulas práticas, por conta de transporte e tal, mas é um momento difícil para todos, e eu espero que, caso a gente consiga essa liberação da utilização lá do ginásio, né, da quadra poliesportiva, que vocês participem dessas aulas. Obviamente que a gente vai ter que manter a questão do isolamento social, a gente vai ter que manter, né, todos os cuidados e tal. Essa conversa veio desde ontem, nós tivemos uma reunião ontem com os professores, e surgiu essa possibilidade por conta aí de alguns novos decretos, que está autorizando aí a reabertura de algumas escolas de educação infantil, né, abrindo comércio, abrindo tudo. Então, houve essa possibilidade. A gente está aguardando, é uma questão do departamento jurídico da faculdade, de autorizar isso aí, para que não corra algum risco, algum problema, né, de estar fazendo coisa errada, tá bom? Então, se preparem, já se organizem, porque não vai falar assim, pessoal, não, vai chegar um momento, eu vou falar, pessoal, amanhã tem aula presencial, precisa de vocês, para a gente fazer a coisa acontecer, tá bom? Outra coisa também que pediram para avisar vocês, eu acho que vocês já estão sabendo, desde semana passada também, a questão do simpósio. Nós estamos aí próximos da realização do simpósio e a gente quer a participação de todos vocês. O simpósio ele vai ser online, todo online e de forma gratuita. Então, não justifica falar assim, não, professor, eu não tenho condições e tal. Então, assim, pessoal, vamos participar. Vai ter alguns mini cursos online bem bacanas, tá? Tanto para a área do bacharelado aí, quanto para a área da licenciatura. Então, a gente está trazendo pessoas aí bem renomadas, e é importante a participação de vocês e aproveitar o momento, né, pessoal? Aproveitar que é gratuito, aproveitar que é online e acaba sendo mais fácil o processo, que vocês podem, né, na casa de vocês mesmos, ganhar em conhecimento, tá bom? Para finalizar esse processo inicial aqui,
só deixar claro para vocês. Pessoal, vou deixar um vídeo gravado com a revisão do conteúdo, tá certo? Então, fiquem atentos. Vou falar para vocês, pessoal, o vídeo está lá na plataforma, assistam. É o vídeo que vai dar base para vocês todinho para fazer a prova, tá? Então, eu vou fazer um vídeo gravando essa revisão, tá? Não vou falar de revisão aqui, vou falar de conteúdo. O conteúdo de hoje também vai estar na nossa prova, tá? Então, fiquem atentos e fiquem atentos aí a esse vídeo que eu vou deixar disponível para vocês com a nossa revisão. Tudo bem? Vamos lá, então, para a nossa conteúdo para a gente trabalhar. Antes da gente começar, espero que vocês estejam aí sempre anotando as informações. Eu quero retomar com vocês a questão da nossa aula passada, que nós falamos de punições, não foi isso, gente? Falamos de punições? Isso. Então, vamos continuar rapidamente, fazer uma retomada a respeito de punições, e eu já quero passar para um outro conteúdo em relação às regras. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, e a gente já começa. Muito. Aqui eu estou na parte de regras, tá, pessoal? No livrinho de regras, e onde ele fala de punições. Eu queria rapidamente retomar com vocês, porque isso aqui eu não vou ficar fazendo a leitura com vocês, mesmo porque vocês vão fazer a leitura, né? Não vou ficar lendo aqui coisas que vocês podem fazer estando sozinhos. Então, só para a gente retomar as questões de punições, para a gente passar para o próximo conteúdo. Rapidinho, vou retomar com vocês e a gente já vai para outro conteúdo, tá? Quais são as punições possíveis para um jogador de handebol? Ele pode receber uma advertência, correto? Ele recebe uma advertência. A advertência seria o quê? Seria um cartão amarelo. Ele está advertido que ele não pode cometer determinados tipos de infrações, certo? Aqui na regra, ele me dá duas possibilidades. Como a regra ela é mais aprofundada, alguns termos talvez vocês não vão compreender, tá? São ações que devem ser sancionadas progressivamente. Tá, mas o que são sanções progressivas? Por exemplo, ele não dá distância de 3 metros. Aí eu tenho que pedir para ele, distância, dá distância de 3 metros para o seu adversário executar uma falta. Na falta seguinte, ele está lá e não dá distância. Então, isso é uma sanção progressiva. Ele não está obedecendo às regras, então dá-se o cartão amarelo. São coisas específicas que a gente vai entender mesmo quando assiste a um jogo, quando a gente está no jogo e quando a gente tem essa vivência mais na prática, tá? O importante para vocês saberem aqui, como eu falei na aula passada, são as punições. Quais são as punições existentes, beleza? Aqui na regra também, além da minha fala, vocês podem se apropriar e assistir novamente, aqui ele fala também a respeito daquelas regrinhas básicas das punições por equipe. Um jogador individualmente não deveria receber mais do que uma advertência. Então, o jogador de número 10, ele recebe um cartão amarelo, ele não pode receber outro cartão amarelo, tá? E aqui também na regra, assim como foi na minha explicação, e os jogadores de uma equipe não deveriam receber mais do que 3 advertências no total, tá? Após isso, a punição deveria ser pelo menos uma exclusão de 2 minutos. Só para a gente entender, portanto, o processo, voltando à minha primeira pergunta. Pessoal, quais são as punições possíveis para um jogador? Então, o jogador, o Diego, ele pode receber um cartão amarelo. Ele recebeu um cartão amarelo, qual é a punição seguinte? 2 minutos, que a gente chama de exclusão, tá? A exclusão de 2 minutos. Ele recebe uma exclusão de 2 minutos, ele sai do jogo, cumpre esses 2 minutos.
A equipe fica, obviamente, com menos um jogador durante 2 minutos. Ele retorna. Se ele faz alguma falta, alguma infração, que estão dentro desses itens aqui, A, B, C, D e E, aqui, ó, são vários itens, tá? Ele pode ser punido com outro 2 minutos. Então, ele recebe a segunda punição de 2 minutos. Ele saiu, voltou, passou-se 2 minutos, ele volta para o jogo. Beleza, a equipe está completa. Ele ainda pode receber a terceira punição de 2 minutos. Isso aí na progressividade, tá, gente? Então, a terceira exclusão de 2 minutos, ela automaticamente leva o jogador à desqualificação. E aí a gente já passa para uma outra etapa, né? O que seria essa desqualificação? O cartão vermelho, pessoal. Então, ó, a terceira exclusão também será aqui, ó, no 16.5. Uma leitura bem rápida, vocês conseguem compreender isso aí, ó. Uma exclusão será sempre por 2 minutos do tempo de jogo. A terceira exclusão do mesmo jogador também sempre implicará a sua desqualificação. A desqualificação é o cartão vermelho. É o cartão vermelho. Então, está aqui a desqualificação. Tá bom? Então, vamos lá. Posso perguntar para vocês em dia de prova. Qual é a punição? Quais são as punições possíveis para um jogador? Aí vocês vão responder. Uma advertência. Primeira exclusão de 2 minutos. Segunda exclusão de 2 minutos. Terceira exclusão de 2 minutos, que já leva o jogador a um cartão vermelho. Entendam o seguinte, o cartão vermelho não implica que o jogador, que a equipe, aliás, né, que a equipe vai ficar reduzida com menos um jogador durante o jogo todo, não. Não é igual ao futebol, não, tá? O jogador tomou o cartão vermelho, passa 2 minutos, pode completar a equipe? Sim. Só não pode completar com aquele jogador que foi desqualificado, tá? Entendam isso aí. Tranquilo, pessoal? Em relação à punição individual, são punições individuais, punição para o jogador. Pronto. Vamos entender punições por equipe. Também pedi para vocês fazerem essa diferenciação, tá? Punições por equipe. Por equipe, a gente entende somente a parte da advertência, que é aquela primeira parte que eu tinha lido ali para vocês, ó, lá em cima, na advertência, tá? A advertência é o quê, pessoal? Essa situação aqui, ó. Os jogadores de uma equipe não deveriam receber mais do que 3 advertências. Então, quando uma equipe recebe as 3 advertências, os 3 cartões amarelos, a gente pode guardar o cartão amarelo. O árbitro guarda o cartão amarelo. Não vai ser usado mais. Por quê? Qual que é a próxima punição? Qual que seria a próxima punição dele? A advertência, a exclusão de 2 minutos, tá? Então, vocês precisam de entender isso aí. A equipe composta pelos jogadores da equipe amarela, da equipe vermelha, recebe no máximo 3 advertências. Advertência número 1, advertência 2, advertência 3. Durante o jogo, tá? Entendam isso durante o jogo. A quarta advertência, o quarto cartão amarelo, é punido com o quê? Eu nem levanto o amarelo. Eu já vou levantar o quê? O dedinho dos 2 minutos. Beleza? Então, esse é o entendimento. A gente não tem a liberdade no handball de todos os jogadores receberem cartão amarelo. Não. São 3 advertências para cada lado. Passou disso, só os 2 minutos. Só os 2 minutos. Professor, então pode acontecer nas punições individuais. O jogador ele não recebe o amarelo, ele já vai direto para 2 minutos? Sim, pode. Tá? Assim como se ele fizer uma falta muito grave, ele já pode ir direto para o cartão vermelho. Ele já recebe um cartão vermelho direto. Beleza? Então, essa é a lógica das punições. E para finalizar essa retomada, a gente tem as punições da equipe técnica, que são que é o técnico, o auxiliar técnico, o médico. Então, é aquele pessoal que fica ali no banco de reservas. Normalmente, em jogos oficiais, eles ficam com um crachá. Esse crachazinho, deixa eu voltar aqui com vocês. Eles ficam com um crachazinho,
e esse crachá é com letra A, B, C e D. Então, dentro das regras oficiais de handball, a gente pode ter 4 pessoas lá no banco de reservas, na equipe técnica, tá? Esses 4 representantes aí, técnico, massagista, eles podem receber os 4, não é individual, tá? Entendam como se fosse uma única pessoa. Ele pode receber um cartão amarelo, ele pode receber uma exclusão de 2 minutos e ele pode receber um cartão vermelho, tá bom? Então, essa é a lógica das punições da equipe técnica. Peraí, professor, então um técnico pode receber uma punição de 2 minutos, uma exclusão de 2 minutos? Sim, ele pode, tá? Como que acontece nesse caso? Falei isso para vocês também na aula passada. Ele vai escolher um jogador que está na quadra, vem para cá, vai cumprir a minha punição. Eu sou o técnico, então você senta aqui, daqui 2 minutos você volta. É uma sacanagem, né? Mas é regra do jogo, certo? A mesma coisa do cartão vermelho. Se um técnico recebe um cartão vermelho e tem que sair do jogo, o que vai acontecer? Um jogador precisa de cumprir o quê? Esses 2 minutos do cartão vermelho do técnico. Então, tudo vai influenciar dentro da quadra. As ações do técnico, da equipe técnica de uma forma geral, influencia dentro da quadra. Tá? Então, por isso que o jogo de handball é um jogo bem disciplinado. Tá bom? Bem, passei com vocês essa parte. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma situação do jogo. Eu ainda não vou lá na regra, não. E eu acho que é muito importante a gente entender esse processo, tá? Eu já falei com vocês anteriormente a respeito do jogo passivo. O nome na regra é esse, jogo passivo, tá certo? Esse jogo passivo, deixa eu até já abrir aqui para vocês na regra. Esse jogo passivo, eu tinha comentado com vocês anteriormente que ele é como se fosse lá no basquete, aqueles 24 segundos do basquete. O que é isso, professor? Eu também não entendo de basquete. Os 24 segundos do basquete, jogo passivo, página 22. Aqueles 24 segundos do basquete é o tempo que uma equipe pode permanecer no ataque. Então, a partir do momento que eu estou no ataque, e começa um ataque, a equipe ela pode permanecer nesse processo durante 24 segundos. Tá? Abri aqui, já organizei aqui. Vamos lá. Ela pode permanecer lá no basquete 24 segundos. Ela pega a bola lá na defesa e ela tem 8 segundos para atravessar o meio da quadra. Então, é regra. Vocês podem até se perguntar assim, por que que no basquete os jogadores eles vão tão rápido para o ataque? Ou por que eles não podem ficar passando bola lá atrás? Eles ficam rodando bola lá atrás? Porque a regra não permite. Eles têm 8 segundos para atravessar o meio da quadra. Se eles não fizerem isso, regra, perde a posse de bola. Depois que eles atravessam o meio da quadra, aí eles vão ter lá um cronômetro em cima do aro de basquete. Quem acompanha basquete vai saber muito bem o que eu estou falando. E eles têm 24 segundos para fazer o arremesso. Eles fazem o arremesso antes de estourar esse tempo. Por isso que é muito movimentado o jogo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. No handball, a gente tem que eu chamo um grande gargalo, um grande problema ainda, que é esse processo do jogo passivo. O jogo passivo no handball é como se fosse esses 24 segundos do basquete. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem especificado no handball a questão do tempo de permanência no ataque. Tá? O que tem regulamentado é que o árbitro ele pode interpretar, e isso é um problema, né? Porque as interpretações elas são muito variáveis, né, de um jogo. Eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra forma, então existem essas interpretações, apesar de estar descrito na regra em qual momento deve-se aplicar esse jogo passivo. Então a gente vai entender da seguinte forma. Primeiro, por que que inventaram o jogo passivo no handball? Por que que existe esse jogo passivo? Por que que uma equipe ela não tem liberdade para permanecer no ataque o tempo que for
preciso, o tempo que ela conseguir. Porque teve um jogo, há muito tempo atrás, que foi uma final de um mundial, em que uma equipe permaneceu em posse de bola, somente ela, por quase 20 minutos. Por quase 20 minutos. Então ela fez a outra equipe de bobinho. E nesse sentido, o jogo perdeu completamente a graça. Perdeu aquele ar de competitividade, né? Então eles tiveram que reinventar a regra, eles tiveram que alterar a regra, assim como a gente percebe alterações nas regras das mais variadas, principalmente desses esportes amadores, que é o handebol, vôlei, basquete, sempre tem alteração de regra, mas essa foi uma alteração bem drástica. E aí eles inventaram um jogo passivo. O jogo passivo, ele estabelece em que o árbitro interpreta, ele faz uma interpretação, portanto, de que o jogo está enrolando, o jogador está enrolando, a equipe está enrolando, não quer concluir o ataque, e aí o árbitro avisa. Ele faz um sinal, que a gente chama de advertência para o jogo passivo. Eu estou fazendo uma explicação geral aqui para depois a gente ir lá para a regra, tá? Então, primeiro o árbitro faz um sinal de advertência com o braço, já a gente vai falar desse sinal, e a equipe ela tem uma certa liberdade ainda para poder concluir o ataque. Se a equipe não concluir o ataque, o árbitro vai fazer o quê? Aí sim, o árbitro apita e vai falar que foi jogo passivo. A equipe perde a posse de bola, tá? Então a gente fica nessa situação de muita interpretação do árbitro, pelo árbitro, tá? O que vocês precisam de entender, e até mesmo se vocês quiserem anotar aí, são duas situações básicas. Quando que o árbitro aplica um jogo passivo? Quando que o árbitro aplica um jogo passivo? Duas situações muito básicas, que aí vocês vão entender que é pura interpretação do árbitro, tá? Ele aplica um jogo passivo nas seguintes situações. Quando uma equipe não quer atacar. É visível quando uma equipe não quer atacar? Sim, pessoal, é muito visível isso aí, tá? Só o tempo que o árbitro vai levantar o braço para dar advertência, para falar assim, olha, vocês estão em situação de passivo, é que é muito variável, tá? Então, primeira situação, quando uma equipe não quer atacar, ela não quer atacar, ela fica enrolando, ela fica batendo bola devagarzinho, o jogador vem e toca a bola para trás, então a equipe não quer atacar. Primeira... Oi. Isso só para segurar resultado, no caso. Isso, seria para segurar resultado, né? Seria para deixar o jogo empatado, né? Então, assim, ou para poder recuperar o cansaço, a equipe está cansada, então ela vai devagarzinho para poder recuperar. Então, são várias situações que a equipe não quer atacar. Ela não quer atacar, ela fica enrolando até chegar no ataque. Essa é a primeira situação. E a gente tem uma outra situação que é muito interessante no jogo, porque ela tem uma influência muito tática. Já vocês vão entender. A segunda situação é o quê? Quando a equipe não consegue atacar. A primeira, ela não quer atacar, e a segunda, ela não consegue atacar. Essas duas situações estarão na prova, e é importante que vocês anotem isso aí, tá bom? A equipe não quer e a equipe não consegue atacar. Como assim, professor? A equipe não consegue atacar. Pensem vocês, com seus 1,70 m no máximo. Eu tenho aí os mais baixinhos, né? O Fernando, que tem lá seus 1,50 m, né? E o Fernando vai atacar. E ele vai atacar com o pessoal que tem lá seus 1,90 m. Né? 1,90 m, 1,95 m. É o Gesiel, que tem 2 metros, né? E o Fernando vai para atacar e faz falta nele. Ele vai atacar, faz falta nele. Vai atacar, faz falta. A equipe não consegue atacar. Por quê? Porque a outra, os adversários, são muito superiores em relação à defesa. Defendem muito bem.
Eu pego a bola, faz falta. Eu pego a bola, me faz falta. Eu pego a bola, me faz falta. Lembra que eu falei para vocês que o handball é um dos poucos esportes que a gente aprende a fazer falta? A gente ensina, o professor ensina a fazer falta. Ó, a falta, você tem que fazer ela desse jeito. Por quê, gente? Porque quanto melhor for a sua capacidade de fazer falta, e eu falo falta sem tomar punições, né? Então, quanto melhor for a sua capacidade de fazer falta, você vai conseguir levar o jogo a uma situação de passivo. E o árbitro vai apitar. Por quê? Porque você vai ter superioridade nessa situação. Então, quando uma defesa começa a fazer falta constantemente, falta, o árbitro também vai aplicar o jogo passivo. Então, entendam dessas duas formas. A primeira, muito clara, a equipe não quer atacar, fica enrolando, joga a bola para trás, está lá no ataque, volta a bola para a defesa. A equipe não quer atacar. Segunda situação, a equipe não consegue atacar. O que é não conseguir atacar? Os adversários são superiores na defesa. Eles fazem falta constantemente e a bola não rola. A bola não rola. O que vai acontecer? Jogo passivo também, tá bom? Então, essas são as duas situações. A pergunta que pode cair, pessoal, quando que um árbitro aplica, qual é a interpretação do árbitro para aplicar um jogo passivo? Resposta, quando a equipe está no ataque e não quer atacar, ou ela não consegue atacar. Essa é a lógica, tá? Às vezes vocês podem até pensar assim, gente, eu estou assistindo um jogo. O jogo tá aí uma diferença de uns 2 ou 1 gol. E aí a equipe pega a bola e vai para o ataque. Como assim, gente? Por que eles não enrolam, né? Lá no futebol tem essa liberdade? Tem. Lá no futsal tem essa liberdade? Tem. Eles podem fazer o que quiser, né? Aí no handball, no basquete, não. Os caras vão para o ataque. Né? Aí você vai pensar, poxa, mas por quê? Porque a regra estabelece isso. Lá no basquete, já está bem estabelecida, porque tem um tempo, 24 segundos. No handball, a gente tem essa questão do jogo passivo, que é a interpretação do árbitro. Beleza? Vou lá para a regrinha com vocês, para a gente falar um pouco mais desse jogo passivo e eu explicar enquanto regra essa parte do jogo passivo. Ó, então aqui a gente também tem na regra, tá? Regrinha básica. 7.11 lá, não vou ficar lendo com vocês também, vocês vão pegar isso aí e vão ler. Vou pedir para que vocês façam essas leituras, tá? Então, ó, não é permitido manter a bola em posse sem realizar nenhuma tentativa reconhecível de ataque ou arremesso à baliza. Então, a equipe não quer atacar, né? Similarmente, não é permitido atrasar repetidamente a execução de um tiro de saída, tiro livre, tiro lateral. Na execução dos tiros também você não pode ficar enrolando. Ou seja, a equipe não quer atacar, né? Essa situação é considerada jogo passivo. Beleza, aqui eu vou falar agora com vocês. Aqui ela falou da equipe que não quer atacar. Aqui vai falar do pré-passivo. Bem simplesinho aqui o jogo passivo, tá? Essa parte aqui é a parte de leitura que vocês vão fazer, tá? É bem simples de vocês entender. E aí lá no finalzinho do livro de regras tem esses esclarecimentos. Ver esclarecimento número 4. É uma explicação de uma forma geral, essa explicação que eu fiz para vocês aqui, do que seria o jogo passivo, tá bom? Vamos lá para os gestos que eu falei para vocês. Vamos entender. Beleza. O árbitro interpretou que a equipe não quer atacar. O que o árbitro vai fazer? O árbitro vai fazer esse sinal aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Ele não vai falar nada, ele não vai apitar, e não vai fazer nada. Então, os dois árbitros vão levantar o braço e vão fazer desse jeitinho aqui. Só faz isso. Isso indica que o jogo está em uma situação de passivo.
Quem vai avisar os técnicos? Aliás, quem vai avisar os jogadores? Normalmente são os técnicos. Os técnicos estão lá de fora, eles estão vendo as ações de todos que estão dentro da quadra. O árbitro levanta braço, normalmente o técnico vai gritar, né? Vai falar, ó, passivo, passivo. Tem quem não entende de regra, vai ficar doido falando assim, arremessa pro gol, arremessa pro gol. Não é assim, pode ter uma paciência, tá? Porque no jogo passivo, nós não estamos sobre os olhares do tempo. Nós não estamos sobre os olhares do tempo. O basquete tem que arremessar. Vai dar 24 segundos, começa a gritaria. Arremessa, arremessa, arremessa. O handball, não. Levantei o braço, aí a gente entra em uma outra regrinha, que é importante vocês anotarem. Quando o árbitro levanta o braço e fala assim, ó, o jogo está em advertência de passivo. Se você não concluir seu ataque, você vai perder a posse de bola. O que que isso significa? Isso significa que a equipe tem a possibilidade de executar mais 6 toques na bola. A equipe pode realizar mais 6 toques na bola. Então, eu posso rodar a bola de um lado para o outro, tranquilamente, sem a necessidade de me preocupar com o tempo. Eu tenho que me preocupar com o quê, pessoal? Com a quantidade de toques na bola. Então, eu peguei a bola, toquei para a Stephanie, toque 1. A Stephanie foi para arremessar para o gol, não conseguiu, tocou para o Fernando, toque 2. Fernando pegou a bola, foi arremessar, não conseguiu, tocou para a Amanda, toque 3. Amanda foi arremessar para o gol, recebeu uma falta. Começa tudo de novo, pessoal? Não, parou do 3. Enquanto isso, o que o árbitro está fazendo? Braço levantado, tá? A Amanda pega a bola, sai da linha pontilhada, né? Regrinha do tiro livre, que vocês já estudaram, com certeza. A Amanda pega a bola e bate a falta. Tocou a bola para o Gustavo. Toque 4. Gustavo pegou a bola, foi arremessar para o gol, tocou a bola para o Felipe. Toque 5. Felipe foi pegar a bola, na hora que foi fazer o arremesso, tocou a bola de novo, tocou a bola lá para o Rafael. Toque 6. Agora não tem jeito, gente. Agora Rafael tem que arremessar para o gol. Se ele não arremessar para o gol e tocar a bola novamente, o que eu vou ter que fazer? Eu que sou o árbitro, apito e vou fazer o sinal, que é esse sinal de braço estendido à frente, e coloco a mão na altura do relógio, tá bom? Então, esse é o jogo passivo. Essa é a explicação do passivo. Vamos lá de novo? A equipe não quer atacar ou a equipe não está conseguindo atacar? O que o árbitro vai fazer? Advertência para jogo passivo. Vai levantar o braço. O braço fica doendo, gente, porque fica um tempão. Enquanto isso, a equipe está rodando a bola. 1, 2. O árbitro tem que ficar atento, contando a quantidade de toques. Enquanto isso, o braço levantado. Beleza? Passe 1, passe 2, passe 3. Se tiver falta nesses intervalos, eu vou continuar contando a partir daquele momento que parou. Parou no passe 3 a falta? Continua 4, 5, 6 para arremessar para o gol. Certo? Ficou claro isso aí para vocês, gente? Qualquer dúvida aí, chama aí, conversa comigo, que aí eu vou dando prosseguimento. Porque vocês não estão falando nada, eu vou seguindo o bonde aqui, tá? Vamos seguindo a sequência. Eu sei que são muitas informações, mas concentra no que é importante. Quando que se aplica jogo passivo? Quando a equipe não quer, quando a equipe não consegue. Beleza. Como que é o jogo passivo? Percebeu que a equipe não quer atacar ou não consegue atacar? Sinal de advertência. A partir do sinal da advertência, quantos toques na bola? 6 toques na bola. Deu 6 toques, não arremessou? Apita. Lá no 5º toque, eu vou fazer, lá no 6º toque, peguei a bola no 6, né, no 6º toque. Na hora que eu vou fazer o arremesso, falta. E agora? Como é que eu vou bater essa falta?
você tem que bater direto pro gol. Você não pode tocar a bola, porque se você tocar a bola, jogo passivo. Regra é regra. Tá bom? Essa é a lógica. Beleza. Professor, entendeu isso? Preocupado que vocês ficam calados. Eu fico com medo de vocês não estar aqui, de vocês estar na feira. Tá rolando uma feirinha aqui de Sol Dourado. Professor. Pastelzinho gostoso. Fala, Gustavo. Se por exemplo, no caso assim, a partir do, vamos lá, sexto toque, ele vai fazer o arremesso, bate no defensor e sai para lateral, né? Aí no caso, no sexto, a partir do sexto toque, vai fazer o arremesso, bate aí, o que acontece? Bateu o lateral direto pro gol. Credo. Na execução de todos os tiros, a gente pode fazer execução direto pro gol, né? Então, nesse caso, como é o sexto toque, ele tem que arremessar direto pro gol. Entendeu? Vamos lá. Entendi. Na sequência. Professor, existe a possibilidade de, depois que o árbitro levantou o passivo, ele abaixar? Sim ou não? Sim. Ele pode baixar esse passivo. Ele pode anular esse passivo. Como assim, professor? Ele pode anular esse passivo? Duas situações que ele pode anular esse passivo. Quais são elas? Quando você está numa situação de passivo e em uma dessas situações o adversário faz uma falta e é punido e existe uma punição, independente de qual punição seja, se é cartão amarelo, se é 2 minutos, se é vermelho, o que acontece quando retorna o jogo? O passivo acaba, tá? Então, nessa situação, eu estou com o braço levantado, passe 1, passe 2, passe 3, de repente o Pedro Lucas vai lá fazer um arremesso, o cara vai no pescoço dele, pega e derruba ele, cartão vermelho para o adversário. Esse passivo vai continuar? Não, o passivo abaixa, acabou o passivo e a equipe tem condições de retomar o seu ataque. Essa é a situação 1. Punições. Se existe punições durante a advertência de passivo, essa advertência ela é anulada. Segunda situação, quando existe um arremesso para o gol, e essa bola toca no goleiro ou toca na trave, e retorna para o ataque. Então, por exemplo, o Diego faz um arremesso para o gol, né? Eu sou o árbitro, o jogo está no passivo. Aí no passe 6, o Diego foi lá e obedientemente arremessou para o gol. Ele arremessou para o gol, a bola pegou no travessão e voltou para ele. Coincidência, né? E voltou para ele. O que vai acontecer com essa advertência? Abaixou, tá? Então, nessas duas situações, o sinal de advertência para jogo passivo anula. Quais são elas? Punições e arremessos que vão para o gol, diretamente para o gol. Pega no goleiro, rebote, pega no travessão, na trave, rebote. Entendeu? Ficou claro para vocês essa situação? Professor, qualquer advertência, tipo cartão amarelo, até na advertência do cartão amarelo? Sim, sim. Qualquer punição, da advertência ou exclusão de 2 minutos ou cartão vermelho, o sinal de advertência é anulado, tá bom? Mas no caso que você falou da falta, é uma falta comum sem cartão, no caso? Que pode continuar? A falta comum, sem punições, ela continua a contagem. Ela se encaixa naquela situação da equipe que não consegue atacar. A equipe que não consegue atacar é aquela equipe que sofre consecutivas faltas, mas consecutivas faltas sem punição, que são as faltas que eu falei para vocês que a gente aprende a fazer. Então, o professor, ele ensina o jogador a fazer falta. Como assim, professor? Ensina a fazer falta. Porque são faltas que não geram punição, são as faltas legais, que são as faltas que são feitas de frente, que você abraça o jogador e não deixa ele sair do lugar. Essas faltas, elas não têm punição, entendeu? Então, essas faltas que não têm punição, elas são boas.
Por quê? Porque elas levam para um jogo passivo. Elas levam para a situação de jogo passivo. Quando a gente está na situação de jogo passivo e por um acaso esse jogador faz uma falta errada que leva a punição, o passivo, ele se encerra, tá bom? Então é nessa lógica que a gente vai entender o jogo passivo aí. Beleza, gente? Beleza. Ficou claro? Diego tinha aberto o áudio aí, tá tudo certo aí? Moçada, tá tudo certo? Tranquilo? Sim, eu ia fazer a mesma pergunta que a Estela. Amanda, tá tranquila aí? Amanda Sim, tá professor. famosinha no Instagram, né, Amanda? Não. Não. Aquelas perguntas, como é que é? Faça a sua pergunta, pergunte o que quiser e tal. Tô ligado, né? 12 aí, Né? Tá observando. Só observando. Gente, quem mais? Tá tudo certo? Vamos passar pro próximo conteúdo. Já vou fazer chamado, tá? Já aviso os colegas aí. Reinaldo, hoje você tá on ou você tá com a Maiane? Como é que você tá aí? Reinaldo, Maiane. Você está caladinho? Ixi, não tá. Reinaldo tá aqui, professor, porque pelo notebook não tem áudio. Professor, vou sair aqui rapidão, agora eu entro. Meu áudio bugou aqui. Tem isso não. Ô, professor, tô aqui, ué. Vou mostrar minha cara pro senhor. Não, aqui. É que eu tô no notebook aqui, quer ver? E não sai áudio, estranho. Aí, ó, tá conectada. Aê, chefe, tá ligado no 12 aí. Gente, olha só. Eu vou começar a falar com vocês a respeito de algumas partes mais táticas, tá bom? A gente entender um pouco mais o jogo. Eu, inclusive, antes de começar a nossa aula, eu estava tentando abrir aqui e eu não me atentei que eu tenho uma prancheta virtual de handball e ela acabou vencendo o tempo que eu podia usar ela e eu não me atentei a isso. Hoje a gente ia falar sobre essa questão de parte tática do jogo, né? Posicionamento, entender esses processos básicos. Então, assim, eu não consegui abrir a prancheta virtual, mas eu vou organizar aqui para que a gente trabalhe nessa pranchetinha virtual. Eu não sei se lá no futsal a gente falou sobre, a gente teve umas aulas trabalhando com essas pranchetas virtuais, né? Movimentação de jogadores e tal, bem bacana. Mas eu vou organizar aqui, a do handball também a gente tem, e a gente entender essas questões aí de posicionamentos básicos, tá? Só vou abrir aqui para vocês, tentar pegar aqui um pedaço de um jogo, para que vocês entendam basicamente as posições. Então, hoje a gente vai ficar bem resumidinho aí na questão de posicionamento básico, que também é conteúdo, e aí eu quero que vocês fiquem atentos em relação a isso aí, tá? Eu só vou abrir aqui, só me dá um minutinho que eu já abro aqui a partezinha de um jogo aqui, para poder compartilhar a tela com vocês, tá? Só um minutinho. Hoje o notebook tá me dando mais sossego, Fernando. Não sei o que aconteceu não, mas tá bacana. Já vai abrir aqui para vocês. Eu não vou... Foi só falar, Fernando. Isto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês.
Beleza. Tô com um joguinho aqui básico, tá? Semifinal do Mundial do ano passado, Dinamarca e França. Daí eu tenho aqui um pause nesse vídeo aí, só para vocês entenderem basicamente as posições, mesmo porque não tá dando para a gente passar vídeo aqui pelo Meeting, né? Porque fica travando. Então eu gostaria que vocês pensassem até mesmo de fazer um desenho. Isso aí eu vou pedir para vocês mais na frente, tá? Um desenho tático disso aí, um desenho das posições básicas, tá bom? Eu vou falar das posições básicas ofensivas, quando a equipe está no ataque. Fiquem tranquilos que em relação a isso aí, depois vocês vão ter o material, tá? Especificando todas essas posições básicas, uma por uma, posições, características, para vocês entenderem basicamente isso aí, tá? A equipe vermelha está no ataque, então a gente vai olhar lado esquerdo e lado direito, sempre pensando que eu estou de frente para o ataque. Então, se eu estou de frente para o ataque, aqui é o meu lado esquerdo, aqui é meu lado direito, e aqui é o meu lado esquerdo. Eu que estou no ataque, correto? Então, quem que está do lado direito? Esse camarada de cá. Quem está do lado esquerdo? Esse camarada de cá. Então, entendam esse processo, lado direito, lado esquerdo, sempre pensando como você estivesse de frente para o ataque. Então, eu estou atacando de frente, lado direito, lado esquerdo. Quantos jogadores compõem uma equipe de handball? Gente, isso é pergunta básica. E tem gente que erra isso. São 7 jogadores que compõem uma equipe de handball. Desses 7, obviamente, um deles é o goleiro. 7 jogadores, contando com o goleiro. São 6 jogadores de linha. Não confundam isso. 6 jogadores de linha, mais o goleiro. Desses 6 jogadores de linha, a gente tem as posições bem específicas. E que eles formam um semicírculo para fazerem um ataque. Tá? Esse semicírculo, nessa movimentação de bola que eles fazem, isso a gente vai ver também na próxima aula, depois da prova, a gente chama de engajamento. É a situação de engajamento. Engajamento é a movimentação que eles fazem próximos do ataque. Isso não muda, isso não é diferente. A gente sempre vai ver essa composição durante um jogo. Defesa próximo da área, ataque próximo da defesa. A gente sempre vai ver essa composição. A gente não enxerga num jogo de handball, um jogo oficial de handball, os jogadores espalhados por toda a quadra. É diferente, né? Você vai pensar, poxa, professor, jogadores, é regra isso aqui? Não, isso aqui é tática, tá? Isso é tática. Então, vamos lá. Posições básicas. Eu tenho ala direito, posições ofensivas, tá, pessoal? Ofensivas. Eu estou posicionado ofensivamente. Eu estou falando das posições para vocês ofensivas, no ataque. Porque na defesa é diferente? Já eu explico. No ataque, eu tenho esse ponta, ou ala, a gente chama de ala direita, né? Ou ala direita, ou ponta direito. A gente tem essas duas denominações. Eu ouço mais aqui no nosso Goiás falar ala, então eu tenho ala direito. Na sequência, e vejam que ele faz uma mesma linha com esse jogador aqui, ó. E ele faz uma triangulação. Olha aqui, é um triângulo que ele faz aqui, ó. Entendam esse processo. Então, eu tenho o armador direito, tá? Esse armador direito, na sequência, a gente tem o maestro do jogo, é aquele armador do jogo, é o cara que comanda o ataque. A gente chama essa função aqui de armador central, ou armação central, tá bom? Do lado de cá, segue a mesma lógica. Se eu tenho aqui
o armador direito, esse camarada aqui é quem? É o armador esquerdo. E esse camarada que está indo se posicionar lá é o ala esquerdo. Tá bom? Eu contei aqui. Ala direito, 1. Armador direito, 2. Armador central, 3. Armador esquerdo, 4. Ala esquerdo, 5. Cadê o jogador número 6, pessoal? Cadê o jogador número 6? Está escondido. Onde que ele está? Ele está infiltrado na barreira do adversário. Ele está bem aqui, o bonitão. Infiltrado na barreira do adversário. Ele fica só aqui? Não. Ele fica infiltrado na barreira do adversário. Portanto, ele pode se movimentar aqui dentro, né, próximo da área, não dentro da área, tá? Desculpem o termo aí. Então, ele pode se movimentar aqui próximo da área, por onde ele quiser. E essa função aqui a gente chama de pivô. P-I-V-O, com acento de chapeuzinho no O. Pivô, beleza? Esse pivô, ele tem essa característica de atrapalhar a defesa, ganhar espaços. Vocês vão ver aí as funções específicas também, mais na próxima aula, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês entendam, quando vocês forem assistir um joguinho de handball, vocês consigam compreender essas funções. Gente, nós estamos passando já para um handball de rendimento. Nós estamos saindo do processo básico de iniciação, porque na iniciação a gente não consegue enxergar essas posições tão bem definidas assim não, tá? Na iniciação é como se fosse um jogo mais individualizado, cada um marca o seu, eu jogo onde eu quero, e aí vai. Aqui não, aqui a gente faz um jogo por posições básicas, tá? Deixa eu liberar só para ver se a gente busca mais uma movimentação aqui. Ó, vejam que os dois alas, eles jogam bem lá encostado na linha de fundo. Por quê? Para poder abrir a defesa dos adversários. Ao mesmo tempo que se eu estivesse jogando só aqui, esse cara não teria que ficar preocupado de marcar lá atrás. Então eu estou obrigando a defesa a descer um pouco mais. Se ele tem que se preocupar em marcar mais aqui no fundo, o meio vai abrir mais. Olha o pivô agora ficou mais visível, né? Vejam só, eu tenho essa primeira linha aqui, né? Que faz esse semicírculo, e tenho essa triangulação aqui entre os três armadores. Outra coisa que vocês vão perceber é que quem toca na bola mais são os três armadores. Eles sempre vão ficar tocando mais na bola. Eles trocam de posições? Trocam de posições. Olha só, esse aqui era o armador central. Ele veio para a armação esquerda e o outro jogador ficou na central. Olha o que aconteceu aqui nessa jogada. O pivô ganhou um espaço vazio e o armador central tocou para ele. Então, é o jogo de handball, é isso aí, gente. Ó. Aconteceu uma falta. A defesa conseguiu interceptar. Só mais uma visão para a gente... Ó, eles vão trocar de posições, mas sempre haverá o armador esquerdo, o armador direito e o armador central. Independente se eles trocam de posições. O jogo está rolando aqui, e cadê os alas? Lá no fundo, lá no fundinho, tá? Então essa é a lógica do jogo, e que não existe variações tão assim visíveis de falar, professor, é possível de jogar sem o ala, ele virar um segundo pivô? Sim, é possível. Mas é uma variação lógica, é uma variação coerente, né? Eu não vejo tanta diferença. Por exemplo, eu não vejo, por exemplo, o ala. Ó, ala, você vai jogar lá atrás, lá na defesa. Você vai voltar lá para a defesa para ser um zagueiro, né? Para jogar junto com o goleiro. Existe isso no handball? Não, não existe. Então, os 6 jogadores atacam, os 6 jogadores defendem. Essa é a lógica do jogo de handball, tá?
O jogador ganhou uma advertência, um cartão amarelo, porque estava fazendo falta no pivô. Olha lá, o pivô posicionou de novo. Vejam, a todo momento eles fazem triangulação, mas sempre haverá um jogador representando a armação esquerda, um jogador representando a armação direita. De toda essa explicação que eu venho fazendo para vocês, os dois alas até agora não tocaram na bola. Do mesmo jeito, trocou, o armador central está tentando fazer jogada com o pivô, o armador esquerdo está aqui, e os dois alas estão esperando para jogar. Vou pausando o jogo para vocês a todo momento. De novo, triangulação. Eu tenho outro armador central e os armadores direito e esquerdo estão na posição. Até agora, alas não pegaram na bola. Vou deixar aí para o outro ataque, só para a gente ter uma noção da outra equipe também. Já estou quase encerrando aqui com vocês, tá, gente? Eu sei que está travando aí, mas eu vou pausar aqui na hora que estiver numa situação bacana. Então, olha só, vejam. Professor, então o que que tem de diferente da equipe vermelha para a equipe branca? Olha só, do mesmo jeito. O ataque está virado para cá agora. Esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito. Do mesmo jeito, gente. Armação, aliás, ala esquerdo, armação esquerda, armador central, armador direito, ala direito e o pivô. Tá? Nessa mesma lógica. O que aconteceu aqui? O pivô veio aqui só para passar a bola, mas ele vai voltar para a posição dele. Armação, direita e esquerda, posicionado. Armador central, posicionado. Olha o pivô brigando na barreira. Pivô brigando na barreira. Ele fica infiltrado, procurando o espaço dele. Até agora, cadê os alas? Não estão jogando ainda. Trocou de posição, mais uma vez, armador central, ele estava lá na esquerda, ele virou armador central, mas eu já tenho um armador esquerdo na posição e o armador direito na posição. Sempre estarão posicionados. Certo, pessoal? Então, essas são as posições básicas que eu quero que vocês entendam. Aí a pergunta que vocês podem me fazer aí, em relação a... Aqui, ó, a pranchetinha que eu tinha falado para vocês. Em relação aos pontas, né? Vai falar assim, pô, professor, mas os pontas não jogam, não? Joga, gente. E aí, uma lógica para eu falar para vocês. Quem mais faz gols são os pontas. Por quê? Porque eles ficam na sobra. Então, a equipe, os armadores, eles fazem o jogo acontecer para que aquela região ali dos alas, né, das pontas, sejam possíveis de sair um arremesso. Então, vocês vão ver muitos, mas muitos arremessos dos pontas. Então, os pontas, eles não têm tanto essa característica de ficar pegando na bola. Mas a característica deles é o quê? De fazer gol. Né? Então, eles são aquelas pessoas que fazem gol. Engraçado que na iniciação, quando a gente está no processo de iniciação, e os alunos mais tímidos, né, que talvez acham que não conseguem jogar, eles pedem para jogar na ponta. Por quê? Porque pega menos na bola. E é uma judiação a gente fazer isso. Então, a gente tem que ensinar que os jogadores que trabalham na ala, são os pontas, são os jogadores que mais fazem gols. Essa é a lógica, tá bom?
Bem, pessoal, eu vou passar para vocês isso em slides também, essas posições específicas, tá certo? Junto com o link de um jogo, para vocês assistirem o jogo e fazerem essa análise, fica mais fácil de vocês compreenderem, né, tendo o material para estudar, o teórico, que são os slides, com as posições, as funções específicas, e assistir o jogo. Então, eu peço encarecidamente para que vocês assistam, né, esse jogo. Esse jogo está muito fácil, é só vocês entrarem no YouTube, vocês têm acesso a todos esses jogos, assistam jogos, apesar da gente não estar tendo aula prática, mas é importante que vocês tenham essa disciplina, né, de falar assim, poxa, eu quero aprender o jogo. Às vezes eu não vou aprender a jogar, mas pelo menos entender, né, eu quero entender o jogo. É possível que eu dê aula disso, né? Então, entender o jogo é muito importante, principalmente para quem não tem essa vivência com a modalidade, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu retomei com vocês as punições, depois a gente falou sobre jogo passivo, e agora eu estou finalizando com vocês com essas posições básicas, a nossa primeira aula de tática, falando sobre posições básicas. E o que precisa de ficar gravado para vocês hoje nessas posições é a configuração daquelas posições. Ala direito, armador direito. Armador central, que divide os dois lados, né? Aí eu tenho armador esquerdo, ala esquerdo, e jogando infiltrado ali, eu tenho o pivô. Cuidado, não confundam. Essa é a posição de jogo, posição em situação de ataque. Quando eu vou perguntar para vocês quantos jogadores compõem uma equipe de handball, aí eu tenho que acrescentar quem mais, pessoal? O goleiro. Então, são 7 jogadores que compõem uma equipe de handball. Tudo bem? Certo? Francisco de Assis, você chegou, que beleza. Deixa eu só fazer uma chamadinha aqui, pessoal, só um minutinho. Tarará. Vamos lá, então, para a gente encerrar. Eu vou até... Vocês têm alguma dúvida aí, gente? Tá tudo certo? Eu vou parar de gravar. Por hoje é só. Obrigado vocês. Parei de gravar.